Seja bem-vinda a mais um Mulheres Definidas. Eu tô aqui com a Loura Jéssica. Hello! Loura Jéssica. Tô aqui hoje nos bastidores. Gente, eu tô de boa, tá tranquilo. Ela não Não surtou. surtei, tô tranquila, A são gente só tá vendo a melhor estratégias. forma de entregar para vocês esse Isso. Mulheres Definidas. E eu vi que vocês parecem que gostam mais de estudo, É né? verdade, a gente fez as enquetes, vocês Então. votaram nos devocionais, a gente leu todos lá. Isso, a gente Então lê, a viu, o que gente vocês escrevem. Sim, então a gente Inclusive, tá. Loura Jéssica, o que elas precisam fazer para melhorar ainda mais, que elas estão perdendo se elas não fizerem? Olha, aqui no canal Você elas já estão sabe? aqui, mas se elas, para melhorar ainda mais e mudar de vida, é estar com a gente na Escola Definidas. Só dou spoiler aqui. Como é que você faz? Você deixa o link aqui na... O link você tá aqui que na mexe nisso. o link eu tô deixando aqui na descrição. A gente deixou melhores formas de pagamento para vocês. Eita, Baixamos não, o não valor. quero que fale isso, não. Olha, tá credo. tudo bom para vocês estarem com a gente. Mas bora pro ensino. Vamos lá! Hoje eu quero falar para você o perigo de você desprezar justamente o simples. Você já viu que você tem a tendência a, quando tá angustiada, vivendo um desafio que você acha que tem que ter um pulo do gato, uma carta escondida na manga, algo realmente muito mirabolante que você ainda não fez, que isso faz com que você não tenha mudança. Eu acho que eu ainda não descobri uma coisa que eu acho que é mais complexa, é mais difícil de ser feita. Loura Jéssica, você já pensou isso? Você fica pensando que talvez tenha uma solução mais mirabolante que você ainda não experimentou? Sim. Você já fez Sempre. isso? Sempre. Já fez, inclusive eu puxei sua orelha, né? Foi. Isso mesmo. Pois é, você não precisa de uma coisa mais complicada. Você precisa começar a ser constante em algumas coisas que você já sabe. E quando eu falo isso, eu não quero que você se sinta pesada, cobrada. Isso é uma outra coisa que te atrapalha. Você começar um processo de mudança e se cobrar de já ser perfeita da noite para o dia. Primeira coisa, não existe perfeição, nós estamos em processo de aperfeiçoamento constante e não existe mudança que realmente perdure quando ela é feita de imediato. Nosso corpo, nosso cérebro precisa de tempo para assimilar as mudanças. Nós precisamos entender que tem passos a serem dados para que realmente a mudança venha. E eu vejo que muitas vezes o que acontece é você resistir ao que precisa ser feito. E eu quero trazer um texto aqui que me chamou muita atenção nessa semana quando eu estava meditando, lá em 2 Reis 5:10, que é o texto aonde Naamã vai procurar o profeta Eliseu para ser limpo da lepra. E nesse versículo 10, o profeta dá uma ordem simples para ele. Vá até o Jordão e se lave 7 vezes e você ficará purificado. Se você for ler o texto, ele já fica frustrado da forma como ele é recebido. Ele achou que o profeta ia sair, fazer uma oração forte, colocar a mão sobre a cabeça dele, iria fazer coisas que talvez aí sim ele tivesse a cura. E ele é recebido de uma forma que Eliseu nem vai lá, ele manda recado pelo moço e fala assim, fala para ele se lavar 7 vezes no Jordão que ele vai ficar limpo. E ele fica frustrado porque ele sonhou com uma expectativa de que a cura viria de um jeito e também fica frustrado porque ele fala assim, mas da minha terra na Síria tem rios melhores do que o Jordão, que é um rio barrento, eu vou ter que me lavar no Jordão. E ele está a ponto de perder a transformação, a cura, a limpeza da lepra que ele estava para ter por causa de orgulho. Hoje eu tô falando sobre isso. Talvez se eu colocasse esse tema já na capa
do vídeo, você nem entraria aqui. Mas nós temos sim, às vezes a gente não percebe, que nós temos algumas atitudes orgulhosas que nos impedem de avançar para o nosso crescimento. Você já reparou isso, Loura Jéssica? Total. Você é orgulhosa? Às vezes sim. É. Todas nós, né, somos tomadas por orgulho e às vezes a gente cria a expectativa de ser curada da forma como a gente imagina. E isso é um perigo quando você se fecha nas suas verdades. Muitos autores que eu leio, eles dizem um ponto em comum. O que atrapalha o nosso crescimento e as nossas conquistas não é o que nós não sabemos, mas aquilo que a gente sabe. Às vezes o que você sabe e que você gera expectativa em cima do que você sabe é que te atrapalha de crescer, porque você fica fechada naquele conhecimento e não se abre para o novo. E o novo muitas vezes não é que é uma novidade, é uma forma de organizar um conhecimento que você já tem e que você precisava fazer da forma como está sendo orientado e você não se abre para isso. E foi o que aconteceu aqui com Naamã. Precisou os servos, homens mais simples, chegar a dizer: meu senhor, se ele tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Que te custa, né? Vai lá e faz, experimenta. Lá na Escola Definidas, são coisas bem simples que eu vou ensinando e às vezes nós resistimos ao simples. Aquilo que vai trazer devagar, sem perder a naturalidade, com um ritmo que é teu, com alegria, você ir desfrutando da sua transformação diária. Então, o que eu quero ensinar aqui? 3 aspectos que eu queria ensinar hoje aqui para você, de uma forma prática, para você começar a realmente repensar a forma como você tem lidado com a sua vida. Se você quer maturidade espiritual, maturidade emocional, você quer ser uma mulher, como é a proposta aqui, definida. Uma mulher definida é uma mulher segura de si, autêntica, que cumpre seus propósitos, que sabe que ainda pode falhar, mas não fica prostrada diante das falhas. Segue em frente, continua, avança e vai crescendo e amadurecendo cada vez mais. Isso é um dos aspectos aqui que eu estou citando. Tem muito mais dentro daquilo que você precisa. Libertação dos seus traumas, realmente crescimento emocional, essa maturidade de lidar com a vida de uma forma onde você não fica toda hora batendo o pé e fazendo manha, né? Então nós precisamos disso. Eu precisei, ainda estou no meu processo cada vez mais de crescimento, quero ser cada vez melhor e estar mais ampliada, mas julgo que já alcancei algumas coisas. Eu aqui junto com a Loura Jéssica alcançamos algumas coisas que hoje são importantes serem repassadas para você também ter esse crescimento. Então anota aí, você está aí com papel e caneta na mão? Não despreze os pequenos começos. Quer ver uma coisa? A gente vai começar uma dieta, eu que, né, comecei a dieta cetogênica lá por causa do tratamento, do câncer, mas porque eu queria também emagrecer. A gente quer da noite para o dia que tudo faça efeito. A gente quer parar de comer um dia e já vi ficar no peso ideal. Começa uma academia, já quer 2 dias depois, já tá com músculo definida no corpo e magra. Você quer tudo para ontem e acaba desprezando esses pequenos começos. Você vai ter que ir, vai ter que pegar pesos menores. Você olha lá para a mulher que está do teu lado, malhada, pegando 10 quilos, 20 quilos. Tem mulher que levanta 50, 70 quilos na perna, né? Eu e a Jéssica, a gente levanta 10 e sai andando igual girafa recém-nascida. Né? A gente não consegue andar. Mas tem mulher que já pega mais peso.
Se eu quiser já ter o começo que ela está hoje, que ela já caminhou, eu vou desprezar aquilo que eu posso fazer. Então, qual é o pequeno começo que hoje você está desprezando? Pequenos hábitos que você busca manter uma certa constância, que às vezes você ainda vai um dia ou outro falhar, mas você retoma. Constância não é aquela coisa que é prisão, que você assim, ah, meu Deus, eu tenho que manter constância. Se eu falho um dia, viu? Eu perdi a constância, vou desistir. Não, retoma, né? Volta a fazer. Não deixa muito tempo para não perder o que você conquistou. Mas o que é que você precisa fazer? Naamã precisava dar 7 mergulhos no Jordão. Você precisa, talvez, ir para a academia, precisa começar uma dieta, precisa começar a ler a Bíblia, um versículo por dia, precisa começar a praticar lá o que eu ensino na escola Definidas, precisa de reprogramação dos seus pensamentos para sair dos traumas e das angústias. Mas isso pode ser leve se você entender que é pelos pequenos começos que você, vou ser redundante aqui, vai começar. Tudo que começa grande é anormal, é fora do comum, é realmente algo que dificilmente vai permanecer. Então você precisa entender que você precisa desse processo onde você começa pequeno para você crescer cada vez mais. Jó vai dizer isso, que o primeiro estado teu pode ser pequeno, mas o último será sobremaneira grande se você permanece no processo. Se você desiste, você fica naquele estágio que você parou e muitas vezes você retrocede. O que você precisa hoje investir e que você sabe que o que você consegue é começar pelo pequeno? Até a fé. Para você ter uma fé maior, você precisa exercitar em coisas menores, porque a fé é como um músculo. Você precisa exercitar para que ela cresça. Tudo na nossa vida precisa de exercício para crescer, para você amadurecer, para você realmente ter um bom desempenho. Corpo parado, por exemplo, atrofia. Se nós queremos que os nossos filhos desenvolvam no corpo, a gente tem que estimular para que ele comece engatinhando, depois ele vai se colocar em pé, vai começar a andar, às vezes ainda vai cair. Assim é o pequeno começo. E eu quero que você reflita o que é que hoje você precisa voltar a valorizar o pequeno começo para que você chegue aonde você quer. Então pensa nisso. Segunda coisa que eu quero trazer aqui para você. Obedeça antes de entender completamente. Ora, Naamã foi procurar uma autoridade no assunto. Ele ouviu da menina que trabalhou na casa dele, que trabalhava na casa dele, que era de Israel, que havia um profeta em Israel que poderia resolver a causa dele. Ele foi até esse profeta, ele deu a orientação e aí ele começou a questionar e querer fazer do jeito dele. Veja se não é isso. Eu lembro de uma vez que eu fui num processo de realmente reeducação alimentar e que a nutricionista me passou a dieta e eu achei que fazer do meu jeito era melhor. Eu achei que eu ia conseguir mais rápido os resultados fazendo um pouco do que ela falava, mas adaptando do meu jeito. Cheguei lá para pesar, estava com mais peso do que eu esperava. E aí ela, Adriana, o que você está fazendo? Que era para você ter perdido mais. Ah, eu achei que eu estava fazendo melhor e disse para ela que eu estava fazendo assim, assim, assado. Ela, não, Adriana. E ela me explicou que aquela forma de pensar minha fazia com que o organismo trabalhasse contra o próprio processo que eu estava.
você está diante muitas vezes de pessoas que você buscou, que são autoridade. Eu tô aqui hoje para te dizer como autoridade, não só como psicóloga, como pastora, mas também como mulher que precisei me colocar nesses processos, para realmente dizer para você com autoridade de que essa postura não dá certo. Quando você quer entender antes tudo para depois fazer, você atrasa o seu crescimento e você muitas vezes paralisa o seu crescimento porque você quer continuar fazendo da sua forma. Lembra que eu falei que muitas vezes o que atrapalha o nosso crescimento são as verdades que nós já conhecemos e não nos abrimos para entender aquilo que é uma autoridade que está falando? Pois é, se você está aqui hoje, você precisa entender que você vai ter que obedecer antes de entender completamente. Às vezes, a tentativa de entender completamente já o final da jornada te faz pensar que a jornada é tão longa que você já desiste antes mesmo de entrar. Naamã quase perdeu o milagre dele porque ele quis entender por que o profeta mandou ele se lavar no Jordão, se na Síria tinha rios bem melhores. E isso fez com que ele quase realmente ficasse no estado que estava, leproso. Qual é a situação que você hoje lembra que paralisou ou perdeu oportunidades porque você teve essa postura de primeiro querendo entender e até hoje talvez não tenha obedecido como precisava ter sido? E geralmente aquelas orientações simples são as que nós temos dificuldade de assimilar. Não é possível que só fazendo isso eu vou conseguir a minha melhora. Não é possível que só lendo a Bíblia 3, 5 minutos por dia e fazendo uma breve oração, se é o que eu consigo hoje, que a minha vida vai mudar. Você às vezes não está lendo a Bíblia, por exemplo, porque você acha que tinha que ler 1 hora, orar mais 1 hora, e você olha para o seu dia a dia, não consegue fazer isso e você nem começa. E aí quando eu falo aqui para você, começa com o que você consegue, você acha que não é possível que Deus vai aceitar só isso. Então presta atenção nessa orientação que eu estou te dando. Obedeça antes de entender completamente. Retome aí coisas que você precisa e comece a colocar em prática isso. Tá fazendo sentido, Loura Jéssica? Total. Hein? Você acha que é o que acontece? Muito. Comigo acontece. Muito. Comigo também, né? Já aconteceu e eu contei aqui o meu fiasco, né? Terceira coisa que está ligada justamente a esse segundo ponto. Questione menos e pratique mais. Uma das grandes vilãs no nosso crescimento emocional são esses diálogos internos que nós temos. Ah, mas se eu fizer isso? Ah, mas isso é ridículo. Eu acredito, o texto não fala, mas eu acredito que houve outros diálogos internos aqui na cabeça de Naamã. Não é possível que é só isso. Ah, não, eu vou ter que me lavar num rio que é mais barrento. Não, na Síria tem rios melhores. Não, como assim? Não é possível que Deus peça uma coisa assim tão fácil desse jeito para curar uma lepra. Não, você não sabe quanto tempo eu tô nisso. Esses diálogos internos você tem? Ah, não, ninguém entende quanto tempo eu tô nisso. É porque ninguém vê os traumas que eu trouxe da minha infância. Eu já tentei de tudo, sozinha, e eu já fiz isso, olha aí, tenta de tudo sozinha, já tem um erro aí. Você precisa de ajuda. E fica nesses diálogos internos. A tua mente fala, mas você já tentou.
E você vai dando vazão. E aí você fica se questionando tanto que você deixa de agir. Comece a agir mais na direção de quem você entende que tem autoridade, que te ensinou um caminho simples. Faça o que tem que fazer e você vai começar a observar o seu crescimento. Começa hoje, por exemplo, Adriana, eu não estou conseguindo ler a Bíblia, que é uma das queixas que mais chega para mim. Começa lendo um versículo. Você pode até escolher, gente, nós hoje temos tantas facilidades. Busca num site versículos dentro da sua realidade. Aí eu preciso de versículos de cura, de restauração familiar. Se você precisa começar a ler a Bíblia com leituras mais direcionadas para acalmar o seu coração, tá tudo certo, a Bíblia é para isso. Comece a ler um versículo, medita nele a semana toda. Você não está lendo a Bíblia para bater ponto diante de Deus, você está lendo para o teu crescimento. É Deus falando com você. Consegue orar 5 minutinhos? Ore. Eu uma vez quis orar 1 hora. Como eu não tinha ainda esse hábito, quando eu olhei no relógio, achei que já tinha orado tudo, olhei e eu tinha orado 5 minutos. Porque é crescimento, é aos poucos. Não queira da noite para o dia já colocar metas e alvos muito elevados que você não dá conta. Questione menos e pratique mais. O que você consegue? O que você hoje precisa fazer, que você já entendeu que é por esse começo que você tem que fazer e que você seguindo aqui, não desprezando esse pequeno começo, obedecendo antes de entender completamente e parando esse diálogo interno de questionamentos e começando a praticar para você obter o resultado. E sabe como é que você para esse diálogo interno? Ao invés de ficar só aqui, ó, dentro, fala para Deus. Fala, Deus, hoje eu tô pensando isso, isso, isso. Mas eu já entendi que eu preciso praticar isso, isso, isso aqui. Me ajuda. Eu hoje estou pensando que não vale a pena, Senhor, ir para academia. Eu já comecei tantas vezes, mas eu sei que eu preciso. O médico me orientou e eu vou começar hoje. Me ajuda a manter constância. Faz o dia de hoje e amanhã, se você precisar de novo conversar com Deus para sair do diálogo interno para praticar, pratique. É uma dieta que não é só por questões de estética, mas também de saúde. Comece. Já recebeu a orientação? Sabe por onde começar? Comece. É a leitura bíblica? O que é que hoje você está paralisada e que você precisa parar de se questionar tanto e praticar mais? Vamos começar então? E aí, Loura Jéssica, você acha que eu dei aí todas as dicas importantes para essa mulher começar? Sim. É? Ai, dela se não começar. Ai, se não começar. Então, hoje é dia de você começar. Eu quero orar aqui com você, mas antes eu já quero te dizer que tem outros conteúdos aqui no canal que você pode continuar aqui usufruindo desses conteúdos justamente para o seu crescimento, mas eu quero agora te abençoar e declarar que você hoje vai dar início a esse pequeno começo que vai mudar a sua vida. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu abençoo a vida dessa mulher, dentro da disposição do coração dela, de começar aquilo que até hoje ela se paralisou. Que o Senhor arranque do coração todo orgulho, toda altivez, toda verdade que está rígida no coração dessa mulher e que paralisa o processo de crescimento. Que hoje ela entenda que esse pequeno começo vai levar a ela a grandes mudanças e realizações. Que ela tem que começar a obedecer, que o Senhor vai mostrar toda a trajetória que ela precisa estar envolvida e que ela pode entregar essas questões internas diante do Senhor para que ela esteja liberta para praticar aquilo que é necessário para o crescimento.
Eu te abençoo assim. Abençoo a sua casa, abençoo os seus negócios, suas finanças, sua saúde, seu crescimento emocional e espiritual na autoridade do nome de Jesus. Fica comigo aqui, graça e paz.